boa tarde. Meu nome é Jéssica e eu vou falar um pouco sobre o autismo e principalmente o autismo em mulheres. Então, vamos começar aqui me apresentando. Vocês podem me chamar de Jessie, mas meu nome é Jéssica Camarça. Eu tenho 23 anos e eu sou UX designer no Itaú. Eu sou autista e eu sou louca por gatos. E para não sei quem está assistindo, caso seja que a gente tenha pessoas não videntes agora nesse momento, eu sou uma menina branca, eu tenho cabelo castanho, uma mecha no cabelo branca também, na franja, e eu tenho franja, acho que isso é importante, não sei. É uma descrição rápida, enfim. Continuando aqui, aqui tem um resumo, eu decidi dividir em 6 partes essa palestra. Então, dados gerais, com alguns números, o autismo em meninas em si, o espectro autista, o quão ser autista pode ser incrível, mas que nem tudo é perfeito, que a gente passa assim por muitas dificuldades, e algumas coisas que são boas, sempre bom lembrar. Então, começando com dados gerais e entendendo um pouco o autismo através dos números. Bem, aqui a gente tem esse número de que 1 em 54 pessoas é autista. Esse dado vem da CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção do Governo dos Estados Unidos, e ele é um dos dados mais recentes que a gente tem. Ele vem de março de 2020. E isso é um aumento de 10%, de acordo com a última pesquisa que a gente teve do CDC mesmo, porque eles fazem essa pesquisa de 2 em 2 anos. Então, em 2018, a gente tinha que uma pessoa a cada 59 eram autistas, e agora a gente tem esse aumento de 10%. E é bem importante a gente ressaltar que o autismo, até onde a gente sabe, é uma condição genética e majoritariamente hereditária. Então, isso é um fator importante para esse aumento e não tem nada a ver com vacina, ok? E outro dado é que a gente tem uma proporção de 4,3 meninos para uma menina autista. Esse dado também, ele diminuiu. Antes, esse dado era de 5 meninos para uma menina. E durante a apresentação, eu vou apresentar para vocês alguns motivos que podem explicar essa discrepância, mas, assim, não tem nada realmente claro que diga é por isso que existem mais meninos autistas diagnosticados do que meninas. E uma coisa que é bem interessante e muito legal ressaltar nesses dados, principalmente dessa última pesquisa, é que pela primeira vez os números do CDC, eles mostraram uma prevalência quase idêntica entre crianças pretas e crianças brancas com autismo. Os pesquisadores, eles já acreditavam que essas diferenças elas eram muito mais um problema social do que uma real diferença do autismo. E aqui eu trouxe uma frase que eu acho que é bem significativa, que é: a diferença na prevalência de autismo entre grupos humanos não é biológica, mas social. O autismo não discrimina. E isso é bem importante. Então, vamos lá. O autismo em meninas. Qual é que é a grande diferença? E o que dificulta esse diagnóstico, né? Bem, alguns pesquisadores, eles acreditam que as meninas podem nascer com fatores genéticos de proteção que reduzem isso de aparecer o autismo, ela nascer autista. Mas é bem comum que meninas autistas elas sejam subdiagnosticadas. Então, talvez com toque, hiperatividade, depressão. E, bem, além disso, a gente tem outras coisas. Por exemplo, o cérebro da mulher, ele tem uma estrutura cerebral diferente. Então, o cérebro feminino, ele tem uma inteligência social maior do que os meninos. E é mais fácil ela camuflar o autismo do que os meninos. Os estereótipos também, eles são menos evidentes. Então, as meninas não se encaixam em certos estereótipos que são bem evidentes na infância.
que pode, por exemplo, atraso de fala, aquilo de ficar rodando e tal. Isso às vezes não aparece nas meninas. Então, elas normalmente não são diagnosticadas por isso. Além disso, a gente tem um fator social, porque a sociedade espera que as meninas sejam mais caladas ou mais tímidas que os meninos. Então, uma menina que ela não socializa tanto quando ela é pequena, que ela não fica correndo e gritando com as outras crianças, ela é só vista como uma menina quietinha, do jeito que, tipo, muito bem educada, sabe? Tem sinais menos clássicos, menos evidentes, que está ligada também a essa questão das estereotipias. Então, às vezes não tem esse atraso de fala, às vezes não tem essa questão de problema de comunicação social, enfim. Diagnósticos imprecisos, como eu disse, então, às vezes elas são subdiagnosticadas com TDAH, porque às vezes elas têm TDAH, mas elas não têm só TDAH, elas são autistas também. E outra questão muito importante é o masking, que a gente vai falar mais nos próximos slides. Então, o que é o masking? O masking, ele pode consistir em várias dessas coisas que eu vou falar. Primeiro, pode ser o ato de esconder ou disfarçar comportamentos que são vistos como estranhos. Um exemplo disso é que quando eu era pequena, eu detestava o recreio. E eu sabia que se eu ficasse no recreio, tipo, assim, e surtando por causa de todo o barulho, provavelmente iam me levar para a coordenação, ou eu ia ser a criança estranha. Então, o que eu fazia? Eu escondia isso indo para a biblioteca. Então, eu passava todo o meu recreio na biblioteca, e aí eu não tinha que lidar com todo aquele barulho, e ninguém percebia. Outra questão é imitar o comportamento social de outras pessoas, preparar frases, tópicos ou piadas para a conversa, ou você já vai pronta para a conversa, para não ter nada que saia desse normal, e às vezes quando sai é um problema. Além disso, forçar, muitas vezes sem perceber expressões. No meu caso, por exemplo, é muito engraçado porque eu sempre percebo que às vezes alguém tá falando comigo e eu tô assim. Às vezes eu nem tô entendendo o que a pessoa tá falando, mas eu tô assim. E quando eu percebo, eu já tô tipo, meu Deus, por que eu tô assim? Eu não sei, mas é inconsciente. Imitar gestos também faz parte do masking e aprender a fazer contato visual durante as conversas. E isso também é uma coisa muito engraçada, porque tem muita gente que acredita que às vezes você é um autista que consegue conversar e olhar nos olhos de outras pessoas e isso já invalida todo o seu diagnóstico. No meu caso, quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade de fazer contato visual. Mas a minha avó me ensinou que quando você conversa com uma pessoa e você não olha nos olhos dela, você está mentindo. Então, eu aprendi a olhar nos olhos das pessoas para não ser mentirosa, porque eu não queria ser mentirosa e simples assim. Não significa que é uma coisa simples e super fácil de fazer, demanda energia, mas eu consigo. E aí a gente tem aqui os efeitos do masking, que podem acontecer e geralmente eles vão aparecer durante a vida adulta. O que acontece? A gente pode ter um burnout causado por esse cansaço psicológico de tentar imitar o comportamento dos neurotípicos. E isso pode causar depressão e outras doenças psicológicas, tipo desencadear uma ansiedade muito grande, etc. Além disso, o masking ele requer um esforço cognitivo muito grande para gente. E isso pode acabar com uma sobrecarga mental ou emocional. E isso pode causar um estresse muito grande e levar a um meltdown. E o meltdown é quando você simplesmente quebra e você não aguenta mais e só consegue chorar e, sabe, não dá. Como se você, tipo, realmente o seu cérebro derretesse. E um outro efeito do masking é a regressão. E também é chamado de shutdown,
que pode causar perda da capacidade de fala, de realizar funções executivas, redução da memória, dificuldade de manter interações sociais ou a redução da tolerância a sobrecargas sensoriais e sociais. E a regressão também pode causar a perda geral da habilidade de lidar ou concluir tarefas cotidianas. Em resumo, o que é isso? A regressão é quando você simplesmente para de funcionar. Então, você está tão cansado, tão sobrecarregado emocionalmente, psicologicamente, que você não consegue mais lidar com nada, nem com tarefas simples do cotidiano. Desculpa, gente. Continuando. Deixa eu só tomar uma água rapidinho. Aqui, a gente tem alguns sinais de autismo em meninas na infância. Opa, tá. E o que eu queria dizer aqui, que eu acho bem importante. Esses comportamentos, não é que, tipo, se uma criança apresentar um desses comportamentos que ela é autista e corre com ela para o psicólogo. Não. São sinais que podem ser que essa criança, ela seja autista, mas calma, gente, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente tem, geralmente, essas meninas, elas preferem que outras crianças falem por ela. Então, eu acho que isso nem é uma coisa assim só de crianças autistas, mas que pode acontecer com outras crianças, mas sabe quando você não quer perguntar, que você fala assim, amiguinha, pede para minha mãe tal coisa? É mais ou menos isso. Paixões específicas, interesses restritos e repetitivos. Então, é aquilo do hiperfoco que a gente tem. Então, tipo, gosto de dinossauros. Então, eu só gosto de dinossauros e eu só quero falar de dinossauros. Sensibilidade incomum para situações sensoriais. No meu caso, eu sempre fui muito sensível em relação a barulhos. Então, quando tinha aniversário e tinha aquela hora que todo mundo gostava de estourar os balões, era a hora que eu ia me esconder. E eu me escondia, tipo, debaixo da mesa, assustadíssima. E nunca ninguém, tipo, olhou isso e falou, nossa, isso é estranho. Mas é um sinal. Conversa restrita aos seus tópicos de interesse, que aí a gente volta aqui nessa questão de paixões específicas. Então, tipo, ela gosta muito de dinossauros e normalmente ela não gosta tanto de falar. Mas quando é para falar de dinossauros, ela fala demais sobre dinossauros. Dificuldade em controlar suas emoções quando frustrada. Isso é bem difícil, talvez não seja tão difícil para você ver, mas para explicar, eu vou tentar explicar quando eu era pequena, que eu lembro que às vezes eu ficava muito frustrada com uma situação. Às vezes era um desenho que eu estava assistindo e eu não gostava do que tinha acontecido no desenho. E eu sentia um ódio muito grande que eu não sei explicar. Não sei porquê. E era uma coisa muito pequena, mas eu simplesmente não conseguia controlar. Além disso, depressão, ansiedade e troca de humor é uma coisa comum. Dificuldade em manter amizades e fazer amizades também. Muitas vezes essas meninas elas são vistas como tímidas ou quietinhas. Passividade incomum. Então, quando você briga com essa criança, essa menina, ela muito provavelmente ela não vai conseguir te responder de volta, porque ela é passiva, enfim. Dificuldade com a comunicação social, ela vai aumentando com a idade, que isso é uma coisa que eu posso falar um pouco mais na frente, mas no meu caso, tipo, o meu diagnóstico, eu só tive ele com 18 anos, que foi quando ficou muito difícil para mim essa questão de socializar, porque eu precisava. E algumas podem apresentar convulsões, mesmo que sejam convulsões subclínicas. Aqui são alguns fatos bem interessantes sobre autismo e autismo em mulheres. Então, algumas mulheres autistas, e
quando eu digo algumas, a maioria delas, elas passam grande parte da vida delas sem um diagnóstico. Então, elas se sentem deslocadas, diferentes, sem entender o que está acontecendo com elas. E elas só vão... algumas delas só entendem o que está acontecendo com elas quando elas têm um filho. Desculpa. E esse filho recebe o diagnóstico de autista e elas se reconhecem nesse diagnóstico. Então, elas só descobrem que elas são autistas porque elas tiveram um filho autista. E tem um dado que é 50% dos homens autistas, eles são diagnosticados antes dos 11 anos de idade. Enquanto isso, apenas 20% das mulheres autistas conseguem o diagnóstico antes dessa idade. A maioria das mulheres autistas que eu conheço, elas foram diagnosticadas dos 20 anos para cima. No meu caso, eu fui diagnosticada com 18 anos e justamente por essa questão de socializar. Eu sempre tive alguns fatores que podiam ser vistos, podiam ter sido percebidos antes, mas só foi fechado um diagnóstico quando eu tive que socializar de fato e não estava acontecendo tão bem assim. O masking, que eu falei lá atrás, ou essas estratégias de imitação social, é importante lembrar que ela não é um fenômeno que ocorre só com mulheres. Existem homens também que eles têm essas estratégias e isso muitas das vezes leva a um diagnóstico tardio ou um falso diagnóstico. Além disso, mulheres autistas costumam demonstrar um interesse maior em socializar, elas têm uma consciência emocional elevada e elas têm mais facilidade em criar amizade do que homens autistas. O autismo em mulheres também é marcado por desafios internos, como ansiedade, depressão, que normalmente é diferente do que acontece com homens autistas. Um outro dado é que mulheres autistas, elas têm uma porcentagem bem maior de desenvolver ansiedade, depressão e distúrbios alimentares, mas não se sabe o porquê. E isso tudo é porque a gente não tem tantos estudos assim voltados para mulheres autistas. Inclusive, acredita-se que o não reconhecimento do autismo em mulheres e talvez esse subdiagnóstico e todos esses números, eles estão voltados a isso, a que a maioria dos estudos que a gente tem hoje em dia, ele é voltado apenas para homens autistas, excluindo várias mulheres autistas, mas hoje em dia a gente já tem, isso está mudando, e existem sim pesquisadores que estão indo em cima disso. Então, agora, vamos falar um pouco sobre o espectro autista e o porquê ele não é linear e não são níveis. O espectro autista, como eu disse, ele não é linear. Ele não é uma linha onde em um extremo a gente tem uma pessoa pouco autista e no outro a gente tem uma pessoa muito autista. Ele parece muito mais com um gráfico pizza, onde nesse gráfico a gente tem várias situações, por exemplo, dificuldade social, interesses, repetições, sensibilidade sensorial, regulação das emoções, percepção, funções executivas e entre outros, divididos. E o que acontece? Por que o espectro ele é tão amplo? Porque justamente, eu não sei se todo mundo consegue ver na imagem, mas você pode ter em uma área muita dificuldade, por exemplo, você pode ter muita dificuldade social, mas quando a gente fala de sensibilidade sensorial, você pode não ter sensibilidade sensorial. E aí, isso torna o espectro muito, 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 muito amplo. E é muito importante ressaltar que não é porque, por exemplo, uma pessoa ela tem pouca dificuldade social que ela não é autista. Não é porque uma pessoa tem uma sensibilidade sensorial muito forte que ela é muito autista. Não é assim que funciona o espectro. Eu não sei se
com essa imagem, vocês conseguem entender. E me desculpem se tiver pessoas não videntes aqui, e se vocês quiserem falar comigo depois para eu tentar explicar melhor para vocês, eu tô aqui para falar sobre isso, mas é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês podem deixar que eu explico melhor. E alguns termos como alta funcionalidade e baixa funcionalidade, eles não são tão legais da gente usar, porque imagina, você é uma pessoa autista, aí você recebe esse termo, você é um autista de alta funcionalidade e você é um autista de baixa funcionalidade. Vocês conseguem perceber o porquê que não é legal? Não é legal se falar que a pessoa é de baixa funcionalidade. E a Asperger também não é um termo legal, é um termo bem ofensivo. Um pouco mais pra frente eu vou explicar o porquê, mas vem justamente desses termos de alta funcionalidade e baixa funcionalidade. O termo Asperger tá aí, não é legal. E uma outra coisa é que hoje em dia a gente tem dividido, não tipo, você é autista nível 1, nível 2, mas a gente tem dividido os níveis de suporte. Então, a gente tem autista com nível de suporte 1, que são autistas que eles têm mais facilidade para completar tarefas diárias e viver um dia a dia sem precisar de um suporte lá o tempo todo. A gente tem pessoas de nível de suporte, autistas de nível de suporte nível 2, que elas podem normalmente se comunicar verbalmente, elas conseguem fazer muitas coisas sozinhas, mas elas precisam de um suporte maior. E pessoas autistas de suporte nível 3, que são pessoas que apresentam uma dificuldade mais significativa, normalmente na comunicação verbal, e elas podem ter comportamentos restritivos, repetitivos, que atrapalham muito o funcionamento independente nas atividades cotidianas. E aqui eu queria dizer que ser autista pode ser muito incrível, mas não é desse jeito. A gente, assim, existem sim esses gênios savantes, incríveis, que são muito bons em matemática, e isso é muito legal. Mas não somos todos nós que somos assim. Eu acho que é muito importante lembrar que antes da gente ser autista, a gente é ser humano. E antes de... Então, assim, como ser humano, cada um de nós tem uma especificidade, gostos, limites diferentes. E eu queria trazer para vocês aqui algumas mulheres incríveis autistas que vocês podem seguir no Instagram. Eu tenho toda a listinha que eu mando por vocês no chat depois com o @ delas. Mas, por exemplo, aqui a gente tem... Todas essas meninas são autistas, todas elas são incríveis. Temos meninas que são super gênias, cantoras e todos os tipos possíveis. Mas, assim, a gente não é igual a mídia tenta mostrar, que é aquele gênio incompreendido que, sabe, tipo Sheldon. Existem essas pessoas, mas não é todo mundo que é assim. Eu acho que isso é muito importante de dizer. E nem tudo é perfeito em ser autista. Isso são algumas das coisas que a gente pode passar. E assim, é bem complicado. E pode ser bem ridículo para alguns de vocês eu ter que dizer isso, mas não é algo que você deva querer ser. É bem... qual é a palavra? É bem chato pra gente ouvir algumas pessoas falando, tipo, nossa, queria ser autista para saber matemática. Não é assim. Eu amo ser autista, eu amo o que eu sou, eu tenho muito orgulho do que eu sou e eu nunca ia querer mudar. Mas tem muitas coisas que eu passo que não é algo que você queira para sua vida. São coisas que eu aprendi a lidar e fazem parte do que eu sou. Mas não é algo perfeito e incrível. E além disso, todos nós, a gente passa por situações bem complicadas na sociedade. Então, por exemplo, autistas de suporte nível 1,
às vezes a gente precisa praticamente provar o nosso diagnóstico para as pessoas, porque a gente teve 30 minutos de conversa olhando olho no olho com essa pessoa, e por causa desses 30 minutos, para ela, nosso diagnóstico é inválido. E autistas de suporte de nível 2 e 3, principalmente os que são não verbais, eles precisam ouvir pessoas falando coisas absurdas na frente deles, porque as pessoas acreditam que eles são vazios por eles serem não verbais, que eles tipo não estão lá, mas eles estão ouvindo tudo. Então, tipo, além de todas essas complicações, a gente ainda passa por isso. E aqui a gente está chegando no finalzinho. Então, aqui eu queria trazer algumas coisas que são sempre boas de lembrar. Então, a terminologia, que é o transtorno do espectro autista. Antigamente a gente tínhamos esses 4, mas hoje em dia é só o transtorno do espectro autista, e todos nós somos autistas. Síndrome de Asperger a gente não utiliza mais, até porque a Asperger era um médico nazista que matava as crianças autistas e deixava as crianças altamente funcionais vivas, então não é legal. Os símbolos, que a gente tem essa simbologia antiga, que é do quebra-cabeças, e primeiramente esse quebra-cabeça ele foi usado porque era tipo a cura do autismo era vista como essa peça que faltava em um quebra-cabeça. E é como se sempre tivesse faltando uma parte, sabe? E a cor azul foi designada ao autismo por se acreditar que só ocorria em pessoas do sexo masculino. E hoje em dia a gente tem essa proposta nova que é feita por autistas e é um símbolo do infinito com arco-íris e representa a diversidade do espectro autista. Aqui, rapidinho, algumas dificuldades que a gente encontra na comunidade, que às vezes é o foco apenas nos cuidadores. Então, hoje em dia a gente sabe que autistas conseguem falar por si mesmos, então a gente deveria ser parte central das discussões relacionadas a isso, e nem sempre é o que acontece. E o foco apenas em crianças, que muitas vezes ferramentas, estudos e o apoio que a gente encontra é voltado apenas para crianças e esquecem que a gente cresce. E aqui alguns só não. Então, isso de mas você nem parece autista não é legal. Autismo não tem cara. E isso de o autismo ser leve também você não convive com ele, então. E tipo, nossa, mas você entendeu essa piada? Como é que você pode ser autista? Gente, a gente não é burro, a gente entende piadas. E às vezes a gente entende duplo sentido e é isso. E acho que todo mundo é um pouco autista. Todo mundo é ser humano. E por isso, pessoas autistas vão fazer coisas de ser humano. Mas não é todo mundo que é autista. E aqui eu trouxe para vocês alguns livros escritos por autista. Eu vou mandar a lista para vocês no chat. E eu acho muito importante de dizer que nesses livros aqui, a gente tem, por exemplo, O Que Me Faz Pular e Você Pode Ser o Que Quiser, que são livros escritos por autistas não verbais de suporte nível 3. E sim, eles falam, eles entendem, eles pensam. E eu super indico vocês darem uma olhadinha nesses. Podcasts feitos por autistas. Eu deixei aqui em destaque o Introvertendo, que é brasileiro, mas a gente tem vários fora. Autistas no Instagram, também temos muitos. E vou mandar também a listinha. E só lembrando que isso aqui tudo são alguns, tá? Tem mais podcasts, tem mais livros, tem mais autistas no Instagram. É só procurar, que eu peguei só alguns. E Autismos em Jogos, que esse jogo ele é muito fofinho e ele fala brevemente um pouquinho sobre autismo e é super legal. E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer coisa que não ficou bem clara, vocês podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é jessica.camarco1@gmail.com. No LinkedIn é Jéssica Camarço e o meu Instagram é Jessie Little Bunny.
É isso.